Olá, vamos dar sequência no estudo de Apocalipse, capítulo 17, agora no versículo 9. Façamos a leitura do texto sagrado. Aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Bom, então aqui a gente já entrou na explicação do anjo, né? Sobre a visão. Vejamos então o que pensavam os antigos acerca deste versículo. André de Cesareia escreveu: uma vez que o que deve ser interpretado é espiritual, há necessidade, diz ele, de uma sabedoria espiritual, não uma sabedoria mundana para entender o que está sendo dito. Acreditamos que as 7 cabeças e as 7 montanhas devem ser interpretadas como 7 lugares que superam os demais em excelência e poder mundano. Nesses lugares, reconhecemos que em vários momentos o reino do mundo é estabelecido. Como no início, o domínio dos assírios em Nínive. Em segundo lugar, em Ecbatana havia o poder dos medos, que desde o tempo de Arbaques tomaram o poder dos assírios, cujo rei Sardanapal Arbaques teria destruído. Depois destes, houve o poder dos caldeus na Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Então, após sua queda, o governo dos persas em Susa foi iniciado por Ciro. E após a destruição deste reino por Alexandre, houve o domínio dos macedônios. Depois destes, havia na antiga Roma o poder dos romanos, que era soberano sobre Augusto César e seus recentes imperadores e cônsules, e foi possuído por homens perversos até Constantino. Após a queda destes, os poderes reais dos imperadores favoráveis a Cristo foram transferidos para a Nova Roma. Bom, então aqui é um comentário bastante interessante de André, né? Ele vai entender então, ele já começa explicitando, né, que para essa inteligência, né, esse discernimento que o anjo cita, é uma inteligência espiritual, né? Então, interpretações mundanas certamente vão errar. Então, se você partir de um pressuposto mundano para interpretar as escrituras, você não vai conseguir colher os frutos deixados por Deus ali no texto sagrado. E isso é interessante, que é destacado, né, muito tempo depois, né, o próprio Newton escreveu, né, a gente já postou um vídeo aqui sobre o Newton explicando por que Deus codifica as profecias, né, em que ele fala que é de certa forma para proteger a igreja, né? Então Deus só vai revelar a verdade das escrituras para aqueles que têm um discernimento espiritual. Os mundanos não conseguirão interpretar corretamente, ainda que sejam muito inteligentes. Então, uma inteligência espiritual é necessária, né? Isso que André começa destacando. E ele vai interpretar, né, essas 7 cabeças e 7 montes como sendo lugares, centros de poder, né? Centros de poder político ou poder mundano que reinaram sobre a terra em algum momento, né? Então ele vai entender que são esses centros, esses lugares, que um foi sucedendo o outro, né? E esses são os 7 montes. Então as 7 cabeças da besta. É interessante também que aqui ele vai terminar aqui em Roma, né? E ele cita, interessante isso, que ele cita uma nova Roma. Já houve um vídeo anterior que o próprio André, a gente pegou um comentário dele que ele cita a velha Roma, que ele está citando a nova Roma. Interessante a visão dele então, né? De um surgimento de uma nova Roma que era favorável aos cristãos. Bom, vejamos o próximo comentário então, que é de Ecumênio. Então Ecumênio vai dizer: isso exige uma mente com sabedoria, diz. Aqui está uma mente feita astuta e sábia, diz. Deixa eu entender o enigma de como ele era e não é, e subirá do abismo, pois mesmo que ele esteja passando do ser para o não ser, seu ressurgimento do poço sem fundo parece indicar o contrário. Só que não é assim se fosse entendido de acordo com as palavras aqui anunciadas.
As 7 cabeças são 7 montes, diz, sobre os quais a mulher está sentada. A partir disso, é claramente evidente que a passagem se refere a Roma, pois ela e nenhuma outra cidade é relatada como estando sobre 7 colinas. Bom, então é interessante, né, que ele também já começa destacando, Ecumênio já começa destacando, olha, é necessário aqui uma sabedoria, né, para entender aí com retidão. E ele vai entender então essas 7 cabeças e 7 montes como sendo as 7 colinas de Roma, né? Roma ela é conhecida, né, como a cidade das 7 colinas desde o tempo de Cristo até os dias de hoje, né? Então é inconfundível aí, né? As 7 colinas aí, né? Os 7 montes destacados aí das escrituras é uma característica que explicita, né, a cidade de Roma. Mas como a gente já viu também em outros vídeos, pode ser que a cidade de Roma seja explicitada por ser aí por ter sido, né, naquele tempo, o poder supremo do mundo, né? E assim queria se indicar, né, tentava se indicar através de Roma o poder mundano em geral, né? Então também a gente já viu, né, que as interpretações, assim, de forma geral, elas são eficientes, né? Pois assim elas podem servir para todo e qualquer momento da história, né? As escrituras elas são uma carta amorosa deixadas para nós, né, por Deus. Então elas devem ser lidas e interpretadas por todos em qualquer momento, né? Então por isso que o ideal é a gente fazer essas interpretações gerais. E claro, né, também entender como é que isso seria interpretado lá naquele contexto, né, naquele tempo. Então tudo é muito importante, né, fazer esse estudo. Bom, por hoje são só esses 2 comentários. Acho que as ideias apresentadas são simples, então não deixei uma tabela resumida. Acho que deu para entender bem o que eles quiseram destacar aí, né, sobre o versículo 9. Então, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.